Muito bem, eu vou convidar agora outra especialista no tema e que também, assim como a Catarina, é praticamente cofundadora do grupo temático de saúde mental no Fórum, que é a doutora Maria Dilma Teodoro. A doutora Maria Dilma é diretora da Associação de Psiquiatria de Brasília, né, e já ocupa e já ocupou diversos cargos aí de saúde mental, tanto no governo como na iniciativa privada. E aí o desafio que ela terá para discutir conosco é como o Brasil tem se saído no enfrentamento da depressão e na prevenção do suicídio. O que precisamos priorizar agora? Muito obrigado, Maria Dilma. Boa tarde a todos. Mark, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com um grupo tão seleto como esse, revendo alguns amigos, conhecendo novos, né? E aí a gente poder abrir um pouco mais essa discussão, principalmente pela complexidade que é a questão do suicídio, como alguns colegas já colocaram aqui, não só pela complexidade, mas por ser multifatorial. E isso traz bastante dificuldades, até mesmo na instalação das políticas públicas, de que a gente possa trabalhar em termos de prevenção. É um trabalho muito a longo prazo. A gente não pode pensar em que se muda isso muito rapidamente. Eu acho que o grande avanço que tivemos com relação às doenças mentais, quando ela foi incluída na ODS, eu acho que foi um grande passo, porque os profissionais de saúde mental sempre trabalharam com doenças crônicas, né? Considerando o leque das doenças mentais, mas sempre foi um leque à parte. Sempre foi colocado de lado e nunca dado a devida prioridade, né? E isso traz, no bojo de tudo isso, a questão que é realmente o preconceito. E o preconceito, ele existe em todos os sentidos, não só para o portador de doença mental, mas também os profissionais que cuidam do portador de doença mental. A família desse portador de doença mental também sofre o preconceito. Eu trabalhei a minha vida inteira em assistência e lidando com pacientes graves, então a gente via muitas vezes a família buscar ajuda porque o vizinho, quem mora próximo, não entende determinados comportamentos e muitas vezes toma atitudes bastante preconceituosas, né? Então, hoje, se você me pergunta como o Brasil tem se saído no enfrentamento da depressão, eu acho que já caminhamos bastante. Eu acho que o momento em que se começou a discutir mais o tema, não só o tema depressão e o tema suicídio, mas o tema da doença mental, isso começou a trazer para diversos fatores, diversos setores, né? Porque hoje a gente sabe que a questão do adoecimento psíquico e até mesmo a depressão, ela traz impacto na vida do indivíduo como um todo, na questão profissional, na questão familiar, na questão educacional. Então, ela traz prejuízos em várias áreas, né? Não só, como também o agravamento de doenças crônicas outras, né? Piorando os riscos, mas também agravando as próprias doenças. Então, assim, eu acho que o Brasil avançou, até mesmo a gente tem que ele começou lá em 2014, com aquela portaria em que colocava a notificação de tentativa de suicídio como notificação imediata, que foi exatamente para que se pudesse ter dados e, a partir daí, se trabalhar em políticas, mas com muita dificuldade, porque sempre tivemos subnotificação. Então, a gente sempre teve dificuldade com esses dados, né? Então, assim, a gente passou por essa fase e depois a gente teve a questão da Lei 13.819, que foi de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção e Automutilação do Suicídio. Eu acho que foi um grande avanço, porque a partir disso veio o Comitê Gestor da Política Nacional, para que possa realmente fazer ações e trabalhar nesse sentido. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, é a questão da formação do profissional.
Eu tive experiência na graduação de medicina, e o que a gente via sempre? Na verdade, na formação do médico, a questão da saúde mental sempre foi colocada em segundo plano. Os rodízios mesmo do internato, eles passaram de uma forma de que o jovem não tinha experiências em serviços de saúde. Na verdade, ele conhecia, ele fazia uma visita, né, aos serviços. E houve uma grande discussão com relação a isso no Ministério da Educação, e houve uma alteração em 2014, com um prazo para as universidades até 2018 se organizarem, né, com as novas diretrizes curriculares nacionais. E essas novas diretrizes, ela estabeleceu que dentro do internato foi ampliado, porque antigamente o internato basicamente era clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria. Então, ampliou para a saúde coletiva e saúde mental, e que deveria ser com atividades eminentemente práticas, né? Então, eu acho que isso também foi um avanço para que possamos formar profissionais com um pouquinho mais de experiência e, principalmente, com um olhar diferenciado para a saúde mental. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente quando falamos na questão da atenção primária. A atenção primária é onde a gente começa, quem acolhe o indivíduo. Então, eu entendo que ela, como ordenadora do cuidado, nós precisamos ter essa qualificação para que os diagnósticos, que foi colocado aqui pela Marta, o diagnóstico adequado, né? Então, assim, por trás dessa questão do diagnóstico adequado, eu acho que está o preconceito que é também do profissional de saúde, da área que não é da saúde mental. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde também têm dificuldades de lidar e não encaminha adequadamente, muitas vezes qualifica sintoma e esse diagnóstico não é feito de forma adequada, principalmente dos quadros depressivos. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de que a depressão foi muito associada com uma questão de uma fragilidade emocional, né? E que o indivíduo precisa buscar a sua religião, o indivíduo precisa buscar outras alternativas que não buscar uma assistência, né? E isso vem no bojo da questão do estigma, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma campanha em 2011 que continua ativa, que é a campanha da psicofobia, né, levando em consideração exatamente que é isso que faz com que as pessoas, em especial os deprimidos graves, não busquem ajuda, né? Inclusive, tem tramitando no Senado um projeto de lei propondo que a psicofobia seja crime, considerando a necessidade que temos de cuidar das nossas pessoas de forma diferenciada, né? Então, eu acredito que temos muitas ações ainda a serem feitas, né? E a questão da ampliação dos serviços, porque hoje nós temos ainda um quantitativo de profissionais da área de saúde mental insuficiente para as demandas, né? Uma das áreas que a gente tem mais dificuldade é infância e adolescência. Então, os nossos índices mostram que os nossos jovens não só estão se automutilando, mas tentando suicídio. Então, a incidência é muito grande. Nas últimas publicações da vigilância sanitária, ela mostrava exatamente a questão do aumento do suicídio no indígena, aumento de suicídio no idoso e aumento do suicídio nos jovens. Então, a gente tem o jovem e o idoso nos extremos, né? Na questão dos jovens, nós temos poucos profissionais formados com expertise nessa área, tanto na área de psicologia, que atende a crianças, mas como na área de psiquiatria da infância e adolescência. Então, isso dificulta muito o cuidado qualificado desses pacientes. A questão da pandemia se tornou um grande agravante, né? Então, nós sabemos que as mulheres têm uma incidência maior de tentativa de suicídio, e essa ansiedade, muitas vezes o desencadear de uma nova crise para quem já era portador nessa situação, onde as pessoas, ao mesmo tempo que
vieram para casa para o trabalho, elas tinham que administrar tudo, inclusive a aula do filho, o cuidado da casa, tudo ao mesmo tempo, gerando bastante ansiedade e ainda com a cobrança do trabalho, e isso agravou-se com a situação da própria pandemia, onde as pessoas ficaram com receio de buscar serviços, alguns deixaram de ser tratados devidamente, que é uma das coisas que nos preocupa com relação à pós-pandemia, que todas as doenças crônicas foram negligenciadas. Então, aquele que é diabético, que participava de um programa na comunidade, ou que é hipertenso, por medo de ao serviço de saúde para não se contaminar, ele também deixou de fazer o acompanhamento. Então, nós temos ainda agravos, porque a ansiedade e a depressão pode piorar esses casos. E, com isso, a gente ter um aumento dos riscos, né? Então, eu acho que a discussão começa por aí e a gente fica aqui à disposição para a gente ir interagindo e conversando mais a respeito. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Maria Dilma. Informações aí valiosas para o nosso debate, né? Tanto sobre, acho que corroborando, inclusive, o que a Marta já nos trouxe, né? Desse problema em jovens, de como ele é importante, aí você trazendo que existem poucos profissionais capacitados para isso, mas que, ao mesmo tempo, esse é um tema que foi fortalecido no currículo da formação médica. Acho que isso é fundamental, isso a gente tem discutido em relação a muitas doenças crônicas, né? A gente fala muito, por exemplo, sobre obesidade, a necessidade de se fortalecer o tema obesidade como uma doença crônica no currículo aí de todos os profissionais de saúde, e, sem dúvida, saúde mental também, né? Deve ser um destaque aí fundamental. E por mais que a gente tenha, né, melhorado em termos de agora a gente tem um pouco mais de liberdade para falar a respeito, a gente entende um pouco mais, me parece que ainda existe aí muito tabu, muito estigma, né, e muita dificuldade de se encontrar a assistência, né, como vocês nos trouxeram, né, você e a senhora Marta, a Catarina, a Elizabeth, né, e agora, então,